Bom dia, meu nome é Martins Cruzeiro, pertenço à empresa Lenderbook Company e hoje eu vou falar sobre telepatia, telecinese e clareaudiência. É... Hoje é dia 24 de novembro de 2018. O meu interesse é apenas em deixar descrito as informações que eu possuo, eu não quero e nem tenho a intenção de convencer ninguém a respeito dos meus argumentos, é apenas para deixar um registro histórico do que eu desempenho. E, é, e vou tentar avançar um pouco dentro de conceitos que não são debatidos publicamente. Então, se houver algum tipo de controvérsia, ignore. Eu não tenho a intenção de mudar realmente a forma de pensamento de vocês. Então, estou apenas deixando as minhas informações. Em 1999, eu descobri um equipamento atuando dentro do planeta Terra, no qual ele condicionava o pensamento humano dentro de um sentido de reflexão que permitia que a linha do raciocínio fosse além da nossa capacidade projetiva de capturar uma informação espacial vindo do ambiente projetivo que a gente incorpora como resultado de trocas de informações e transformação de conhecimento. É, Nessa época, eu estava dormindo em meu quarto quando eu fui acordado por um zumbido no meu ouvido, e a partir desse zumbido eu tive um súbito transe que meu corpo ficou paralisado e eu percebi uma energia escaneando da ponta dos meus pés até a ponta da minha cabeça. Esse evento ele ocorreu mais de uma vez, né? O mesmo procedimento, eu estando dormindo, de repente algum zumbido fazia com que paralisasse a função de sono e eu entrava em estado de vigília e ao mesmo tempo não tinha condições de movimentar porque estava paralisado. E após perceber essa varredura do meu organismo, eu conseguia me movimentar tranquilamente. Aí voltava a dormir e nas funções normais. Aí, através de um modelo de comunicação mental, me foi instruído que era uma espécie de um mapeamento corporal, no qual esse mapeamento ele serviria para que fosse criado um software dentro de um satélite supostamente de natureza extraterrestre, que esse satélite iria condicionar elementos de minha evolução, no qual o contato que eu tivesse com qualquer elemento que tivesse presente no ambiente, como por exemplo esse leitor aqui, me permitisse ter um avanço projetivo dentro das minhas colocações, de forma que esse avanço me transformaria num conhecimento além, em sintonia com a minha estrutura do DNA, que poderia ser jogada na minha mente de uma forma reativa, como um impulso, um sinal, e esse sinal, esse que transformaria em impulso, iria converter na informação analógica necessária para o meu desenvolvimento. Então, de 1999 para cá, eu fui avançando. No início, devido à falta de contato, eu estatizei mas a minha família que seria um transtorno bipolar e comecei a fazer tratamento desde então em relação a esse transtorno bipolar. Mas à medida que eu comecei a estudar psicologia na forma de neurociência e outras matérias correlatas à psique e ao conhecimento do cérebro humano, eu fui percebendo que eram coisas normais que poderiam acontecer com qualquer ser humano e
e que eu poderia aproveitar essa capacidade de comunicação que tinha aflorado dentro de mim para poder desenvolver o meu próprio organismo. Foi o que eu fiz até então. Hoje nós estamos em 2018, já tenho um conhecimento bastante avançado, já tenho 3 pós-graduações na área da mente e estou concluindo um doutorado na Bishan University em filosofia em psicologia cognitiva e já me matriculei em mais outros 4 cursos na área das ciências da mente para fazer pós-graduação. Como eu já tenho uma boa base do doutorado, eu espero que apenas eu ative os meus conhecimentos que eu já possuo e acrescento aqueles que ainda vão chegar em virtude dessas 4 novas pós-graduações que eu vou fazer, que irei começar no mês de janeiro, mas que eu já estou matriculado a trabalhar. Então, à medida que eu fui avançando, eu fui conseguindo, através de telepatia, contato com pessoas de nível científico mais avançadas. Algumas delas se declararam que não faziam parte do nosso quadrante do sistema solar. Eu consegui fazer uma amizade com mais ou menos 15 civilizações que não estão no nosso quadrante civilizatório, pertencem a outros planetas. Né? A principal interação que eu possuo é com Sirius B, que eles são altamente avançados em metacognição e cognição. E isso muito me interessa, porque é possível trocar bastante informações com esse agrupamento. Existe uma moeda de troca. Eu chamo essa moeda de Dharma. Né? É uma moeda que é transacionada na base de benefícios. Por exemplo, quando eu faço parte de um grupo de estudos interdisciplinar e multidisciplinar com outros seres de outros quadrantes, a gente faz trocas de conhecimento mútuo. Então, por exemplo, se um estudante de um determinado quadrante ele tem uma dúvida sobre transferência, me pedido através de telepatia que eu aborde o assunto e discuta com ele. Então, como eu aflorei o entendimento e o conhecimento em torno da escrita, eu desencadeio um texto, no qual esse texto eu organizo as minhas ideias e o sistema faz com que a informação ordenada e de forma no padrão desejado seja encaminhada para o estudante que se encontra em outro planeta. Né? É um grupo altamente pacífico, ele não tem fins bélicos, embora se admita também a cooperação de militares dentro desse modelo de funcionamento. Tanto é que o site onde eu guardo as informações que eu translado em forma de moeda de Dharma, eu coloco as informações públicas para que todos tenham ciência do tipo de informação que eu translado e ao mesmo tempo fica como um registro de uma passagem histórica e ao mesmo tempo das informações que são encaminhadas projetivamente. É um sistema multilingüe. Ele funciona da seguinte forma: durante mais ou menos 5 a 10 anos, o aspirante em instruções ele é monitorado de forma que o seu comportamento é percebido de forma reativa. Então, todo estudante tem digamos que seja uma célula de controle. Né? Então, quando alguém em uma outra estrutura de linguagem gera uma demanda, o satélite ele faz a migração da linguagem no qual está sendo transmitida a informação
para a codificação do continente cinético do receptor, que ele entenda o que está sendo solicitado para ele fazer. Por exemplo, se está sendo solicitado que ele faça uma atividade de treinamento menênico, então é oferecido para ele uma tarefa dentro, vamos supor, do trabalho, no qual esse estudante vai ter que desencadear um fluxo de procedimentos laborais, no qual nesse fluxo está contido a instrução para o seu aprendizado. Né? Então há a necessidade de que ele tenha esforço para que nesse esforço ele consiga recuperar aquele conhecimento que está contido naquela sequência de instruções para que a atividade seja realizada. É muito comum. Outro tipo de tarefa tem estágios supervisionados, por exemplo, quando uma informação urgente é preciso ser transacionada, é encaminhado para o estudante dentro do modelo reativo que ele se propõe a trabalhar. E quando ele recebe a informação, ele tem que dar encaminhamento dentro da sua unidade civilizatória. Então, se, por exemplo, eu desencadeei um outro dia informações relevantes sobre pedofilia. Então, dentro desse contexto, eu escrevi um livro com 25 capítulos e batizei esse livro como 25 Dias de Pedofilia, no qual essa informação é útil para o planejamento de casos de prevenção para que não ocorra mais nível de pedofilia dentro de uma unidade. É interessante porque são equipamentos altamente sensíveis. Qualquer deslocamento de sentido em que a pessoa se perturbe durante um aprendizado pode ocorrer uma mudança de estado psicofísico que gere uma tendência um pouco reativa condicionada à cultura, que faz com que há um distanciamento do conhecimento puro. Então, à medida que o aluno for sendo treinado dentro desses métodos de telepatia, ele tem que se depurar para fazer com que ele seja o mais fiel possível ao conhecimento mais intenso que se possa contribuir para uma determinada tarefa, atividade. É interessante notar que dentro desse contexto de telepatia, o auxílio das obras que já foram desencadeadas por escritores através de livros é de fundamental importância para que se consiga uma coesão no sentido de transferência da informação. Esse sentido de coesão da transferência da informação deve ser conquistado através de uma linguagem que seja compreensiva para a academia ao qual o estudante se propõe a transmitir uma informação de cunho científico. Então, eu estou ligado às ciências da mente, então eu procuro fazer pós-graduações e ter acesso a obras literárias dentro de um conhecimento que seja aplicável também dentro da carreira acadêmica ao qual eu me vinculo. Então, uma das formas mais interessantes de transferência, por exemplo, quando eu estou lendo um livro de Sigmund Freud, eu tenho acesso ao pensamento original no qual o escritor chegou àquele conhecimento. Então, isso me dá uma vantagem em termos de assimilação de conteúdo, no qual me aproxima cada vez mais do conhecimento original. E a partir da vivência do momento que eu estou ligado a outros arquétipos de construção científica do mental, eu tenho contato, então isso vai me permitir fazer com que eu gere uma instrução mais adequada para o modelo de convivência social da minha época. Né? Como funciona a rede telepática? Ela tem um conjunto de satélites
no qual esses satélites eles estão na periferia do nosso sistema solar, do nosso planeta. Alguns são chamados de Solestick. Quem é da área ufológica sabe do que eu estou falando, que são imensos naves que se encontram próximo do sistema solar. Existem uma rede de antenas dentro do nosso próprio sistema planetário e existe também em circulação em órbita e uma outra que está presente em solo lunar, né? É uma rede que é montada não só no nosso sistema solar, como também em toda a Via Láctea. Cada sistema solar existe uma forma diferenciada de como propagar as ondas que chegam através dessa transcomunicação, que seja possível transladar informações entre os seres. Dentro de um conceito de vivência, pode ser qualificada essas ondas como sendo um equipamento que guia a consciência humana no sentido de desenvolvimento, no qual esse sentido de desenvolvimento ele gera uma manutenção, ele é manutendo, não sei falar, ele gera uma manutenção para que a vida dê continuidade a cada nova geração. Dentro de uma noção de religião, as pessoas gostam de chamar essa rede, que já funciona nesse planeta há mais de 3.000 anos, de Deus, né? Eu prefiro chamá-lo de deriver, como sendo o guia que se projeta em termos de consciência e planeja e constrói e mantém a vida dos seres humanos, né? Essa rede ela funciona como se fosse uma network que gera um entrelaçamento quântico, né? Esse entrelaçamento quântico funciona da seguinte forma: um equipamento sensorial ele capta as ondas e transfere no código do DNA de um estudante, colhe as informações sensoriais de planejamento de estudos no qual ele deseja e intenciona desenvolver, né? Converte para a linguagem padrão psíquica do continente cinético do indivíduo receptor a mensagem que está sendo alocada para ele receber, e de forma que ocorre uma transformação linguística de metafuncionamento cerebral, no qual haja compreensão dentro da própria estrutura de linguagem natal do indivíduo aquela informação que está sendo transacionada. Se deseja a pessoa ouvir dentro da conexão natal, é possível que ela comece a ter a audição de alguns sons que ela não compreenda, ou caso ela domine o idioma, ela consiga compreender. As comunicações podem ser tanto realizadas dentro de um nível de deslocamento de informações dentro da própria civilização, como com outras situadas em outros quadrantes próximos do sistema solar também. É possível da mesma forma. Geralmente, quando os dados são publicitados na internet, as respostas tendem a vir mais rápido dos questionamentos que são encaminhados para a rede. Porque o equipamento entende que uma pergunta pública não ocorre uma invasão da privacidade do indivíduo. Então, não havendo uma invasão, a resposta pode migrar sem ter problemas de amparo jurídico em relação às informações que são encaminhadas. Então, é uma comunicação que pode ser feita de um para um indivíduo ou de um para um coletivo de indivíduos em torno de um determinado assunto, ou de um padrão de informações que é encaminhado para um indivíduo, ou de um indivíduo para um determinado padrão, ou de
segmento para outro segmento também. Então, existem várias possibilidades de interação relacional que podem ser aplicadas dentro desse princípio de telepatia ou clareaudiência ou telecinese, né? Em que as informações psíquicas de ordem semântica ou de ordem imagética podem ser transacionadas sem afetar necessariamente o psíquico do indivíduo que está interagindo com a tecnologia. No meu conhecimento atual, eu já consigo perceber que não existe a mínima possibilidade de um ser humano, sem uso de equipagem, transacionar informações de ordem psíquica para outro ser humano na relação indireta, de forma casual, sem a necessidade de uma espécie de um telefone que seja uma transmissão. Esse tipo de telepatia não pode ser conquistada através de um procedimento natural da mente humana. O que esse sistema faz, e que eu participo, já tenho um determinado conhecimento, ele aproveita-se de determinadas estruturas presentes no ambiente para a própria segurança do aluno, como, por exemplo, o uso de parasitas cerebrais, no qual esses parasitas eles têm a função na natureza, geralmente, de causar determinados padrões de interferência dentro do psíquico, no qual esses parasitas são geralmente ou da carne de porco ou da carne de algum outro tipo de animal. Eles se instalam dentro das áreas cerebrais e após a morte desses elementos, o que esses equipamentos tecnológicos fazem é implantar dentro desses parasitas o chip, no qual o chip ele é capaz de transacionar memórias no indivíduo. Então, quando uma pessoa vai fazer uma análise laboratorial de ressonância magnética, ela pode constatar a presença do elemento estranho no qual o parasita se instalou dentro do cérebro, mas constatar ao mesmo tempo que ele está morto devido ao seu ciclo ter acabado, mas a influência da telepatia ainda continua, porque dentro dele está instalado um chip no qual é responsável por fazer as conexões cerebrais com o indivíduo. Como esse chip é instalado? Ninguém é abduzido e nem precisa ser abduzido para que o chip seja instalado dentro da sua mente. O que ocorre é que a Via Láctea ela já está no estágio tão avançado de desenvolvimento que é possível fazer uma cirurgia em qualquer parte do organismo de um ser vivo sem ter a necessidade de retirar determinada parte para introduzir os instrumentos cirúrgicos. É uma espécie de teletransporte em que a estrutura da pele do indivíduo se abre automaticamente em frações de milésimo de segundo. O elemento transformado em uma fonte de energia se converte em uma matéria plástica, no qual o produto final é um material biológico ou um material sintetizado que conserta aquele determinado alvo, que é o órgão que estava em saturação em determinado momento. Eu já tive algumas demonstrações desse equipamento dentro do meu corpo. Já fizeram uma cirurgia no meu coração, no qual me possibilitou viver além da minha capacidade normal da estrutura desse corpo. Eles me mostraram todo o procedimento da cirurgia, eu achei interessante, eu descrevi algumas coisas para guardar a memória, e da mesma forma eles me instruíram o que fazem em relação ao meu chip cerebral. Eu tenho no meu cérebro mais ou menos uns 5 ou 6 tipos de chips diferentes que foram adicionados como elementos de memória que
me ajudam em escala de concentração, de atenção, de focalização, de foco, me ajudam em termos de canalização de informações passadas. Eu consigo, numa necessidade, resgatar facilmente uma informação quando eu tinha 5 anos de idade, 7 anos, 8, 9, 10, que eu necessite no momento para poder ativar uma memória de um conhecimento que me translada. Esse sistema é um sistema que protege o aluno das interações que não sejam orientadas para a vida. Por exemplo, se nesse determinado momento um satélite viesse de forma não autorizada tentar fazer um escaneamento do meu chip, já aconteceu algumas vezes desse fenômeno ocorrer, da desinstalação imediata e momentânea do chip ser organizada no meu cérebro. Eles conseguem fazer com que um fluxo de energia entre no chip, resgate o material tecnológico enquanto a sondagem está sendo feita. Quando se desliga a sondagem não autorizada, eles devolvem de novo com fluxo e colocam o chip novamente no mesmo lugar. Eles já me mostraram várias vezes que isso estava acontecendo e eu na hora eu tenho um declínio das minhas funções cerebrais, mas depois quando recoloca novamente o equipamento, eu volto a ter um controle mais vigoroso sobre as minhas atividades mentais, que me permite, no caso, falar de uma forma bastante rápida, como estou falando agora, trilhando um raciocínio em torno do aprendizado que eu me dispus a conversar com vocês nesse momento. Vamos ver o que mais. Quanto à questão da dominância. O aluno, ele deve ser consciente o suficiente para saber até qual o nível de interação que a sua comunicação cerebral com outros seres através de equipagem deve corresponder ao seu tipo de necessidade, em que essa comunicação mantenha a dominância do seu centro volitivo em relação à transferência do conhecimento e à manutenção de sua própria consciência. No meu caso, eu prefiro um sistema de adequação que me agrada bastante, um nível de interação em que eu possa sentir a influência do equipamento e, ao mesmo tempo, eu não perco o controle de minha vontade. De forma que, se eu percebo que se uma onda psíquica está me afetando numa direção em que vai me levar a um estado, a uma reação, a um comportamento inadequado em relação a outros seres, eu possa me monitorar para bloquear aquilo que eu considero que não deva ser transferido para a minha unidade civilizatória, ou que deva ter um processo de reenquadramento no qual eu possa redirecionar, tentar compreender o tipo de abordagem que está sendo colocada em minha mente e através dessa reflexão eu possa chegar a um acordo de como as informações devem ser canalizadas sem geração de conflito com outros seres e nem comigo mesmo, mantendo a minha homeostase cerebral. Para não ficar muito longo, eu vou terminar o vídeo por aqui e, havendo novas informações, farei novos vídeos para apresentar a vocês. Né? Eu também sou ufólogo, trabalho com ufologia há mais de 20 anos. Né? Essa é a minha vantagem em relação a outras pessoas que estudam neurociências, que são mais voltadas dentro do aprendizado cognitivo. Eu já consigo sair do aprendizado cognitivo e transportar para várias áreas, como eletrônica, que também é uma das minhas áreas de formação, a parte de estatística, que eu utilizo para alguns estudos de segmentos, e também vou trilhando sobre outras áreas de conhecimento, como inteligência e gestão de processos, que eu estou fazendo uma pós-graduação nessa área, de forma que eu possa abranger o máximo de informações possíveis para chegar a um objetivo claro de conquistar um padrão
mental e de inteligência que me agrade viver dentro desse planeta. Agradeço do fundo do coração e, havendo necessidade de capturar e compreender o nível de informações que eu desencadeio, entre em www.lenderbook.com e colham as suas informações. Se você que tiver um sistema de internet bastante lento, utilize o www.lenderbook.com/app. Aí vocês terão acesso às informações também. Até uma próxima oportunidade e tchauzinho.